have had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! Estamos no ar. Eu já até parei de falar, né? Voltamos depois de uma semana, porque agora a coisa vai andar. Então, estamos no ar com mais um episódio. E nessa semana a gente vai ter convidados muito especiais para falar de um tema muito especial. Talvez o nosso convidado tenha pontos positivos e lamentações, mas quem não tem, né? Todo mundo tem lamentação. Inclusive, por falar em lamentação, antes de apresentar o convidado, eu vou chamar ela, né? Para perguntar se tá tudo bem depois do que aconteceu ontem à noite. Olá, Agatha, tudo bem? Como você passou a semana? Como foi ontem à noite? O timing péssimo de gravar esse episódio, né? O bom, a depender do ponto de vista de cada torcedor. Mas eu já falei, né, Drica? Eu não fico desesperada, não é algo que me deixa com os cabelos em pé no sentido de falar, meu Deus, acabou meu time. Não foi. Deveríamos ter passado essa vergonha? Não, não deveríamos. É o fim do mundo? Não, também não é. Então, assim, eu tava assistindo, a gente tava atrás, aí a gente passou, eu falei, agora vai. Depois fomos novamente humilhados. Mas tudo bem, eu acho que vale a pena pelo bem do entretenimento, né? Inclusive, você falar em vergonha com o nosso convidado aqui, olha, já vai rolar uma treta já. Jamais. Ele entende do que eu tô falando. Então tá bom, se fosse comigo, tu sabe o que ia acontecer. Inclusive, a NBA acabou de zicar meu time, né? Fez publicação, pro jogo de hoje. Vocês já sabem o que vai acontecer à noite. Mas enfim, Agatha, tá presente o nosso convidado. Queria agradecer primeiro pela participação e dizer que é uma honra ter aqui o Lucas Pastore do Cultura Pop Pod. Inclusive, antes aqui da gravação começar, a gente estava velando, né, praticamente, os outros dois participantes que trabalham presencialmente, Drica, tal qual você, e não puderam participar. Então, um beijo para eles de antemão. Velando é ótimo, né? Inclusive, pobres. meus sentimentos, sei como é. Mas, Lucas, você é importantíssimo para o episódio de hoje e é um prazer ter você aqui, viu? Oi, Agatha, oi, Drica. Oi a todos os ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz pelo convite com essas duas absolutas lendas da produção de conteúdo da NBA aqui no Brasil. Muito legal mesmo. Realmente, estou aqui representando hoje o Renan e o Bruno também. Eles me pediram para eu ser um pouco menos crítico, porque lá no podcast eu tenho o carinhoso apelido de Ranheta. Mas ontem eu estava, né, assistindo o jogo e torcendo para a Agatha não cancelar o convite, né? Jamais deixaria isso acontecer, jamais. Mas é isso, timing curioso. Eu mesmo não esperava essa vitória, para falar a verdade. Eu vou fazer uma confissão. Eu tanto não esperava essa vitória do Spurs que eu fiz a pauta e eu coloquei, lá no final a gente vai falar sobre o Spurs especificamente, e a campanha do Spurs, eu já tinha colocado a derrota, pra vocês terem uma ideia. Aí o que aconteceu? Eu falei hoje de manhã pra Agatha, porra, Agatha, tive que mudar, tive que arrumar a pauta porque teu time não me ajudou. Então, realmente foi uma surpresa. Uma pena, pessoal, uma pena, de fato, o Oklahoma perdeu ontem, mas o episódio não é sobre isso. Por que trazer o Oklahoma? Porque eu vou trazer, você faz isso comigo toda hora, fica falando aí dos Celtics, do Smart, do não sei o que, então, minha filha, se prepare. Mas, enfim. Antes de começar, Drica, eu queria dar alguns recados. Os recados paroquiais hoje vêm antes, né? Exato. Lucas, o seu xará, só que o Lucas da Vítima mandou um beijo, tá? Te deu um oi, falou que vai te chamar para o próximo programa. Falei que gravaria com você essa semana. E aí ele pediu um salve, então beijo está dado, tá bom? Recebido. Maravilha. Por aí. Recebido e retribuído. Perfeito. Também queria mandar um beijo para
o pessoal do Café Belgrado, né? Especialmente Gibas e Maravilhosos. Nepopop. Descobri, inclusive, que o apelido de Nepopop no passado era Starbosa. A partir de Meu agora, Deus! Pera aí, deixa eu anotar aqui, porque... Como é que era? Starbosa, grande fã de Leandrinho Barbosa, né? Na época do Santos. E descobri que esse era o apelido dele, então a partir de agora, Só vamos chamá-lo assim, obviamente. Starbosa, obviamente. Eu apoiei lá o Café Belgrado, inclusive vocês que podem, deveriam fazer o mesmo, lógico que depois de nos apoiar. Entrei lá no Giannis, enfim, muitos papos bons, muitos episódios bons também. Semana passada tive que ir para o escritório todos os dias, como faziam meus antepassados e eu antes da pandemia. E acabei ouvindo o Café Belgrado aí todos os dias, então foi muito bom ter assinado. E sugiro que façam o mesmo. Antes da gente começar, Lucas, conte um pouco do seu podcast, indica pro pessoal, manda os Já faz o arrobas pra jabá, galera faz o jabá. já ir seguindo, né? E aí é isso, né? E você mede aí o quão crítico você vai ser pra galera não seguir agora e dar um follow no final do podcast. Vou tentar ser a média entre os 3 podcasters, né? Mas a gente tem esse podcast que chama Cultura Pop. Começou durante a pandemia, não lembro exatamente em que altura, que fala exclusivamente sobre o San Antonio Spurs, né? O nome é um trocadilho com o Greg Popovich. A gente gravou o primeiro episódio, né? Os primeiros episódios são sobre a história da franquia. E de uns tempos pra cá a gente tem falado sobre os acontecimentos mais quentes, as últimas notícias, esse tipo de coisa. Realmente não é o podcast mais pé quente da história, né? Não pegamos a melhor época do San Antonio Spurs, por assim dizer, mas temos esperanças que talvez em breve isso mudará. A gente tá, enfim, os episódios você pode ouvir no seu agregador favorito. A gente também grava os episódios ao vivo na Twitch e estamos também no Instagram, no TikTok, no Twitter. Então é isso, né? Já façam o favor de seguir, começar já a fazer a sua avaliação do quão crítico o Lucas é. Não abandonem, apesar de ele ser crítico, não abandonem. Permaneça, porque ele acabou de falar que ele vai tentar ser um equilíbrio entre os 3. Então, assim, ele é crítico, mas tem gente menos crítica, né, Lucas? Para todos os gostos. Exatamente, tem os passapanistas também. E Tudo queria bem. dar mais um recado, Drica. Vai. Hoje eu tô cheia dos recados. Queria mandar um beijo pro meu tio, que é Ah, a pessoa mais fã de Greg Popovich que eu conheço. Talvez depois de Lucas Pastore, eu não sei. Eu faria uma rinha aí pra gente descobrir. De uma vez que estive na casa dele, ele chegou na sala, me deu um boné. Eu falei, que boné é esse? Ele falou assim, foi o Popovich que me deu. Aí eu falei, tá bom então, né? Parece que ele vai enquadrar esse boné aí, sei lá o que ele vai fazer. Então, um beijo pro maior fã de Greg Popovich que temos. Talvez ele fique feliz com eu falando finalmente do time dele. Então agora a gente pode começar, Drica. Todos os beijos e recados devidamente dados. provavelmente vai ter mais recado lá no final que a gente vai lembrando, mas por hora é isso, né? Então vamos lá. Vamos falar de San Antonio Spurs, mas essa pauta ela foi gerada e motivada, obviamente, por Victor Wembanyama, né? O francês de 20 anos e 2,24 metros, para você que ainda não sabe. Foi a primeira escolha do draft de 2023 e vem encantando aí todo mundo, inclusive LeBron James, que na semana passada jogou contra o Spurs, e ele publicou uma foto lá ao lado do Wemby no Instagram dele com uma legenda bem simples, mas significativa, e aí você interprete da maneira que você quiser. Ele colocou um emojizinho de um ET e um emojizinho de uma coroa. Direto e reto, LeBron James. Mas o fato é que o Wemby já fez história e promete fazer mais, afinal, ele tem apenas alguns meses aí de NBA. Em sua história, inclusive, o Spurs liderou as escolhas do draft em apenas 3 ocasiões. Em 1987, quando escolheu o David Robinson. Em 97, quando draftou ninguém menos do que Tim Duncan. E agora, escolhendo o Wemby no ano passado. Queria perguntar pra vocês, Lucas, vou começar sempre com você, né? Não parece pra você aí que o Spurs faz boas escolhas? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual é o sentimento do torcedor do Spurs vendo a galera se rendendo a ele, né? Porque Kevin Durant já falou muito dele, LeBron James, como a gente acabou de falar. Teve também o Embiid perguntando, né, o que ele vai querer ser, mas enfim, como é o sentimento de um torcedor do Spurs, dada aos últimos anos, aí, aliás, depois da dinastia do Spurs, vendo que neste momento vocês têm um cara que é realmente visado e que dá esperança para o futuro. Lá vem o cara criticar, né? Mas vamos lá. Não, que é isso. Esse não, esse tá completamente impune Amém.
Ah, tá ao meu certo. mau humor. É, é um maravilhoso, né? Não tem nem o que falar. E ele chega num momento excelente, porque realmente o nosso time da temporada passada, provavelmente, se não o pior da história, é um dos piores da história do Spurs, facilmente. E realmente não dá pra falar que o Spurs leva azar com escolhas de primeira rodada, né? Com escolhas número 1 do draft. David Robertson e Tim Duncan são raros casos de jogadores que foram campeões da NBA pela franquia que o selecionaram na primeira escolha, o que, curiosamente, é menos comum do que se espera, né? É, claro que é difícil falar do Tim Duncan, né? É difícil colocar qualquer tipo de comparação com ele, porque é um jogador que nunca ficou fora dos playoffs, nunca ganhou menos de 50 jogos, mesmo em temporadas encurtadas pelo lockout, pentacampeão da NBA, então é uma expectativa muito alta, né? Mas o Victor Wembanyama, ele é um prospecto único, é um prospecto que já é esperado na NBA há muito tempo, né? Eu lembro que desde que ele tinha, sei lá, 14 anos, já se publicava conteúdo sobre ele, sobre o tamanho dele, sobre as projeções dele. E, enfim, ele é um cara que, honestamente, superou as minhas expectativas nessa primeira temporada, porque ele não é o cara mais forte, né, mais largo do mundo. E eu esperava que ele fosse causar um impacto imediato na defesa, por causa do tempo de toco dele, principalmente, que é realmente muito impressionante. Mas eu esperava que ele fosse sofrer um pouco nas primeiras temporadas no ataque. Achava que ele ia ter um pouco de dificuldade de lidar com a fisicalidade da NBA, com caras mais fortes e tal. E no começo da temporada, principalmente jogando com outro pivô, outros times colocavam até caras mais baixas para marcá-lo e ele estava tendo dificuldade. Mas isso já ficou totalmente para trás. Ele já é um cara que parece muito confortável no ataque, então, é, se é possível falar isso, ele era um prospecto muito esperado, um dos mais esperados da história, com certeza o mais esperado desde o LeBron. E mesmo assim ele superou minhas expectativas. Então, realmente é um cara que ainda está imune ao meu mau humor lá no podcast. Hein? E é muito jovem, né? Mas você falou uma coisa, Lucas. Você falou, é difícil falar de Tim Duncan. É difícil falar de Tim Duncan, mas urge a necessidade, né? Porque existe uma nova safra de apreciadores da NBA e Tim Duncan talvez seja a maior superestrela subestimada dentro do esporte, né? Porque um jogador com 5 títulos, 3 Finals MVP, 2 MVP, 15 NBAs All-Star, né? 10 First Team. Se eu fosse falar também tudo que ele foi, tudo que ele ainda Vai é o para tempo esses inteiro do Spurs, a podcast gente só com a Agatha falaria. falando. Exatamente, a gente falaria muito mais de Tim Duncan, né? Mas é um jogador que, por não ser tão midiático no sentido de queridinho mesmo da mídia, acaba sendo pouco falado, né? Mas recentemente eu vi algum Twitter grande aí, algum perfil grande fazendo uma votação se Kobe Bryant ou Tim Duncan tinham sido melhor, coisa que para mim não é nenhuma questão, mas curiosamente e felizmente, assim, para minha surpresa, Tim Duncan estava vencendo bem. Então, assim, se você, novo apreciador de NBA, ainda acha que Tim Duncan está num hall seleto aí, sugiro que ouça o podcast dos meninos, ou que se preparem. Mas, em falando de Victor Wembanyama e de primeira rodada, são poucos os times da NBA, né, Drica, que fazem um trabalho de scout tão primoroso. Eu acho que nessa situação era um pouco óbvio o que fazer com relação ao draft, né? Acho que muita gente aprendeu e tomou a lição do que são jogadores europeus depois do draft do Luka e de alguns outros drafts, né? O Luka foi passado para trás por puro preciosismo mesmo dos norte-americanos, né? Em achar que um europeu não conseguiria se adaptar. E a certeza que a gente tinha, pelo menos, é que o Spurs não faria isso, né? O Spurs sempre foi um palco de revelação para muitos jogadores estrangeiros e o hall também é enorme, não é só Tim Duncan, mas me deixou muito feliz. Eu acho que o Spurs era um lugar para onde o Wemby queria ir e era um lugar que queria receber o Wemby. Isso faz toda a diferença, né, Lucas, quando a gente está falando de um prospecto tão importante. Imagina se o Wemby cai num Charlotte Hornets da vida. A certeza que eu teria de que o potencial dele não teria sido tão explorado quanto o Spurs pode fazer com ele no time, né? O Spurs é,
é uma franquia que historicamente é conhecida tanto por escolhas de draft muito boas, né? Como, por exemplo, Tony Parker. Manu Ginóbili, né? Talvez seja o maior caso, que foi a antepenúltima escolha do draft. E também de desenvolvimento de jogadores, né? Porque caras como, por exemplo, o hoje amado pela Drica Derrick White, ou DeJounte Murray, Inclusive, muito obrigada. eles eram cara que, como prospectos, não eram muito badalados, né? Mas eles viraram outra coisa completamente graças ao desenvolvimento de jogadores do Spurs. Outro exemplo muito forte disso é o Kawhi Leonard também, né? Que infelizmente nos traiu como um, um descoraçãozado que ele é. Mas, enfim, também não era um prospecto muito badalado, chegou na NBA com a expectativa de ser um ala 3&D, ainda sem muito arremesso, e se transformou em um MVP das finais em San Antonio, né? Hoje em dia a gente questiona se esse olhar do Spurs segue tão apurado no draft, né? A gente cometeu aí alguns deslizes recentemente, como por exemplo o Lucas Samanic, como foi também o Primo, que foi escolhido antes do Sengun, e mais recentemente o Vassell, que é um jogador muito bom, eu gosto dele, mas ele saiu antes do Haliburton e do Tyrese Maxey, né? Então tem essa questão, mas eu acho que o desenvolvimento de jogador do Spurs ainda não é uma questão que nos preocupa. Tem o próprio Vassell, como eu falei, tem o Keldon Johnson, o Trey Jones, então são jogadores que têm se desenvolvido bem em San Antonio. Claro que o Wemby ali naquela... Quando ele comemorou que ele foi pro Spurs, ele é midiático bastante, esperto bastante, ele comemoraria qualquer coisa ali que saísse na NBA. Claro que ele não ia lamentar ao vivo ter ido pra outra franquia, mas eu acho que o Spurs com certeza estava entre os destinos top dele, talvez ali ao lado de Pacers e Mavs, mas ele não é bobo nem nada, né? Ele sabe que em San Antonio tem essa cultura e que lá ele seria bem recebido. Tem toda a coisa do Tony Parker também, né? Que ele sempre falou e falou, vive falando, inclusive, né? Que queria ir para o Spurs por conta disso. Mas nem tá na pauta, né? A gente já vai pulando a pauta. Aqui é assim. O gancho vai ficando e a gente vai pulando a pauta. Impressionante. Mas você falou, Lucas, a respeito, né, da não preocupação com relação ao desenvolvimento de jogadores, talvez um pouquinho com relação às boas escolhas, mas não no desenvolvimento, e a gente sabe que muito disso passa por Greg Popovich, que a gente não vai começar a falar aqui, porque senão, de fato, a gente vai ficar aqui umas 5 horas falando, assim como a Agatha acabou de falar aí do Tim Duncan. Mas a gente sabe que passa muito pela figura e pelo que representa e pelo que faz Greg Popovich e já fez, como você acabou de mencionar. A gente também sabe que o Greg Popovich está mais pro fim do que pro começo da carreira. O quanto isso preocupa vocês, torcedores do Spurs? Tem aí um backcourt que vai conseguir manter essa coisa de desenvolver muito bem jogadores? O quanto a provável, possível e próxima aposentadoria do Greg Popovich coloca aí de alerta nos torcedores do Spurs? Não pro Wemby, porque ele vai fazer o trabalho dele com o Ibanyama, mas depois, na próxima geração. Essa é uma pergunta que tem muitas camadas, né? Porque... Bom, primeiro porque o Greg Popovich ele não é só um treinador, né? Ele é um cara que ele é um ativo para a franquia, né? Então, por exemplo, antes da temporada, quando o Lillard pediu a troca, né? Saíram alguns reportes que ele aceitaria jogar em San Antonio, porque ele tinha sido treinado pelo Pop na seleção olímpica e por causa do Wemby, obviamente, também. Mas, assim, é muito improvável você imaginar o Lillard querendo jogar em San Antonio para outro treinador, né? Porque é um mercado muito pequeno, uma cidade que não é muito atrativa. Então, o Pop ele é um ativo, sem dúvida nenhuma. E ele é uma mente do basquetebol, né? Histórica, muito respeitada. E sem dúvida, sob o comando dele, o Spurs se consolidou como uma franquia as no desenvolvimento de jogadores. Se isso vai se manter futuramente, é difícil saber, né? Porque, por exemplo, recentemente a torcida do Spurs foi muito impactada com a notícia de que o Chip Engeland, né, que era o treinador de arremesso de San Antonio desde o começo da era Popovich, se mudou para o Thunder, né? A Agatha já deve estar sentindo os resultados do trabalho desse homem maravilhoso também. Então, já começou um processo de transformação na comissão técnica, né? E o Greg Popovich também, apesar de todo o respeito que se deve ter por ele já também não está mais no auge, né? Ele já toma algumas decisões
de quadra um pouco questionáveis, como foi, por exemplo, a insistência no Jeremy Sochan como armador no começo da temporada, algo que estava tirando o protagonismo do Embiid. Então, é complicado, assim. Já tem na torcida do Spurs quem defenda que tá no momento do Pop descansar, por assim dizer. Então, eu acho que a torcida tá meio dividida em relação a isso. A gente fala do Pop descansar, mas depois que ele perdeu também Beck Hammond, fica difícil se aposentar com a Coitado. consciência limpa, sabendo que não terá como sucessora Beck Hammond. Mas vamos voltar um pouco na linha do tempo. Eu acho importante falar de Wembanyama pré-NBA, né? Acho que todo mundo sabe, todo mundo está acordado com os olhos abertos e sabe que o Wembanyama é francês, mas ele jogou a LNB, né, que é a Liga Francesa, pelo Metz 92, de Paris, e ele obviamente chamou a atenção muito antes do draft. Ele começou a jogar muito antes também. Com 4 anos de idade, a mãe dele é ex-jogadora, foi treinadora dele, e com uns 15 ele já estreou na Liga Profissional. E daí pra frente, seleção de base, até seleção profissional, foi um caminho muito rápido a ser traçado, porque de fato era um jogador muito, muito fora da média, né? Em 2001 ele foi destaque... 2001, coitado, não tava nem vivo. Em 2021, Tinha nem nascido. ele foi destaque do Mundial Sub-19, e aí sim, o mundo de fato começou a olhar para ele de uma forma diferente. Os olheiros da NBA começaram a se deparar com a pessoa Victor Wembanyama de forma mais consistente. Começamos a ver os vídeos e entender que algo diferente estava por vir, né? E com quase 29 minutos em quadra por jogo, ele tá com média de 20,7 pontos, cestinha do time, 10,2 rebotes, sendo 2 deles ofensivos, 4 assistências, 1,3 steals e 3,3 blocos, líder da NBA em bloqueios. E digo mais, tá? Só não vai ganhar o Defensive Player of the Year porque a NBA não tem o culhão de fazer isso, porque se tivesse, deveria e mereceria. Tá com aproveitamento de 46% de field goal, que melhorou durante a temporada, inclusive. 32% das bolas de 3 e 81% dos free throws. Falando puramente de números, Lucas, você tá satisfeito? Eu acho que acabei mencionando, né? O field goal melhorou durante a temporada. Você esperava que ele começasse melhor, de certa forma? Você vê a evolução dele ainda dentro desses jogos, né? A primeira temporada nem acabou, mas pra mim, assistindo, além de ser bizarro com o quão bem ele joga, ou com o teto dele vai ser, pra mim também é bizarro ver o quão rápido ele se adaptou de problemas que eram claramente óbvios no começo da temporada e foram solucionados como se não fosse nada demais, né? Com certeza. O Pop, numa entrevista que deu ao L'Equipe, né, ao jornal francês, falou que ele estava trabalhando no drible para que ele não para que fosse mais difícil roubar a bola dele, né? E esse foi um dos principais pontos em que ele avançou, cuidado com a bola, cada vez mais assistências e cada vez menos turnovers. Também eu acho que muito da evolução dele foi ajudada a partir do momento que o Greg Popovich percebeu que o quinteto inicial que começou a temporada não era o ideal para ele. E aí ele trouxe o Trey Jones para o quinteto titular, e o Embiid melhorou demais, tendo um armador puro jogando ao lado dele, colocando ele em situações boas. E outra questão foi a mudança de posição do Embiid, né? Ele começou a temporada jogando na posição 4, ao lado do Zach Collins. E aí, sem o Zach Collins, com mais um jogador de perímetro, né? O Champagne veio para o quinteto titular. O Embiid tem muito mais espaço para atacar a cesta e também para se posicionar perto do garrafão, para cortar em direção à cesta sem a bola e receber passes. Então tudo isso facilitou o jogo dele, e aí, claro, tem isso que você falou, a adaptação dele ao jogo, a curva de aprendizado dele parece ser muito, muito, muito acentuada, então ele dificilmente comete o mesmo erro por 2 semanas seguidas, ele se adapta rapidamente, e agora, de uns meses para cá, de umas semanas para cá, ele tem melhorado muito o pull-up jump, né? Aquele arremesso que ele sai batendo a bola e pula pro arremesso. Então, um cara desses, com esse tamanho, ainda tendo no seu arsenal uma bola de 3 a partir do drible, é realmente muito assustador, né? E Lucas, a Agatha falou, né, de a gente voltar um pouquinho aí na linha do tempo e tentar entender como tudo começou. Claro que esses 2,24 dele se justificam a ex-mãe não, né? A mãe dele é ex-jogadora, foi treinadora dele desde muito cedo,
como você acha que foi importante essa formação dele, não só para o talento dele aflorar, porque né, já nasceu com isso, já nasceu com o basquete no DNA, mas para que isso que você acabou de falar, da absorção dele no que diz respeito a entender e corrigir posicionamentos, corrigir movimentos, enfim, se colocasse de uma maneira tão rápida, né? Já que você falou que ele raramente repete, né? Tem repetições de erro constantemente, ele rapidamente aprende e modifica isso. Como você acha que essa formação e essa entrada dele no basquete tão jovem, já que com 15 anos ele já estreou na liga profissional, influenciam nisso e como para vocês, torcedores do Spurs, isso representa um sinal positivo num futuro de médio e longo prazo? Ah, não tenho dúvidas que influenciou muito, né? Aprender fundamentos desde cedo, tá em contrato desde cedo com uma mente do basquete, né? Que tá dizendo o que tá certo, o que tá errado, apontando o que são boas práticas, o que não são boas práticas, corrigindo arremesso, corrigindo passe, esse tipo de coisa, com certeza ajudou. Porque você vê hoje que ele é um jogador mais pronto, não tô nem falando da qualidade dele, do tamanho dele, ele é um jogador cujos fundamentos eles estão um pouco mais prontos, né? É, eu até vi um debate recente sobre isso no Twitter, é, sobre jornalistas americanos que fazem cobertura de draft, né? E eles estavam comentando sobre como eles acreditam que recentemente os prospectos americanos eles são rotulados desde muito cedo, né? Então, esse cara vai ser um 3&D, esse cara vai ser um ring runner, esse cara vai ser um ball handler. E enquanto fora dos Estados Unidos, né, no basquete europeu, no basquete australiano, os caras são desenvolvidos para serem jogadores de basquete. Quando eles chegarem lá no profissional, aí o técnico vê como quer usar eles, né? Mas realmente, isso é muito perceptível, como foi, por exemplo, com o Luka Doncic, como é agora com o, o Embanyama, o próprio Sengun, né? A escola francesa de basquete, de um modo geral, faz muito tempo que não chega um especialista francês na NBA, né? Geralmente são jogadores mais completos, mesmo que em níveis de qualidade inferior, como por exemplo o Batum, que nunca foi uma estrela, mas é um cara capaz de fazer muita coisa em quadra. E o Embiid é mais um caso desses, né? Ele não é um pivô que se limita às funções de um pivô tradicional. Ele bate bola, ele dá assistência, ele comanda pick and roll, ele chuta de três, ele dribla. Então, realmente, não tenho dúvidas de que ter uma influência desde cedo em casa, né? Contribuiu para que ele se tornasse um jogador tão bem amarrado tão cedo. E aproveitando esse teu gancho, né, para quem ainda porventura não tem assistido um jogo do Embanyama ou tem assistido poucas vezes, e a gente sempre fala isso aqui, que ou você é torcedor daquele time, principalmente esses times que não fazem boas campanhas, né? Você vai assistir, mas se você não torce para aquele time, raramente, né, as pessoas param para assistir outros times que estão mais na parte de baixo da tabela, mas para quem ainda não viu o Embanyama, ele não é só, como você falou, esse jovem alto, magro, que parece aí um adulto no meio das crianças quando tá dentro do garrafão. Apesar dessa altura, o que para muitos, né, quando só vem o Embanyama, aquele cara alto, já pré-determina que ele é um jogador que vai ficar fixo no garrafão, muito pelo contrário, né, ele é muito versátil. E é por isso que existe toda essa expectativa que você acabou de falar, né, em cima dele, porque ele tem bons movimentos, tem dribles, tem controle de bola, tem visão de jogo, tem a defesa apurada, como a Agatha acabou de dizer, que poderia tranquilamente, inclusive, levar o prêmio de defensor do ano. Ele é enorme, sim, obviamente, mas é muito versátil, assim como a gente tem o Jokic, né, todo desengonçado, coitado, mas que tem toda essa versatilidade. Sem falar na mecânica de arremesso dele, que não parece aquela coisa desajeitada que a gente vê, por exemplo, num taco fall da vida, né? Para vocês, dois, quais são os pontos que mais fazem os olhos brilharem quando a gente assistiu o Embanyama? E o que você acha, Lucas, de uma pessoa que, sei lá, viu o Embi, só viu aí os highlights, ou viu matérias, mas nunca parou para assistir um jogo dele? O que você acha que do jogo dele mais encantaria alguém que parasse hoje na frente da TV para assisti-lo? Cara, pra mim é o tempo de toco, porque é uma coisa completamente fora da curva de qualquer coisa que eu já vi na NBA. Claro que a NBA já teve muitos bons bloqueadores, e ainda tem, como por exemplo o Gobert. Mas o Gobert, ele é um cara que ele vai pegar o arremesso lá em cima, né? Então é um tempo de reação um pouquinho mais lento. O Embi, o arremesso nem terminou de sair da mão do cara, ele já tá com a mãozona ali. Parece aquelas cenas que tem às vezes na off-season, que os caras vão pra um acampamento de crianças e aí tá lá, tipo, o Tatum ou o Embiid dando toco
num bebê Já- de 2 anos. Sempre tem uma menção ao Celtic, vocês já perceberam? É um time muito bom mesmo, né? É porque o Tatum tem um clipe famoso, né, dele dando Coitado, em sim, sim. crianças. Coitado. E é Péssimo isso que, aquele lá, inclusive. é isso que parece vendo o Embiid jogando. Tem um arremesso do Trae Young, né? Que o Trae Young circula no garrafão ali, num jogo, né, Atlanta e San Antonio. E aí ele fala, putz, acho que eu já tô longe bastante, vou tentar um floater. E o Embiid, ele domina o arremesso, tipo, é como se ele estivesse pegando um rebote, assim. Ele pega a bola no ar e traz pro peito, assim. Então, realmente, o tempo de toco dele é uma coisa completamente assustadora. É algo que eu realmente não me lembro de ter visto nem nos maiores bloqueadores da NBA, como eu falei, o Gobert, ou na época que era o Dwight Howard, Tim Duncan, o Shaq, esses caras eles iam buscar o arremesso lá em cima, né? O Embiid parece que menos de um segundo que o arremesso saiu da mão do adversário já tá na mão dele. Eu ia falar um pouco disso, porque eu lembro quando o Giannis começou a jogar muito bem, enfim, ganhar os holofotes, muito se falava da envergadura do Giannis, né? O Giannis tem 2,21 de envergadura. O Ibanyama tem 2,40. São 20 centímetros a mais aí, que fazem total diferença, não só pro jogo dele, mas como você mencionou, né, Lucas? Por esse tempo, além do tempo para chegar na bola, né? Eu poderia ter o tempo que fosse, eu não ia chegar nas bolas com o Ibanyama chega, justamente porque o cara, enfim, é projetado de uma forma diferente, né? E aí, seguindo essa minha campanha de Wemby Defensive Player of the Year, eu até peguei algumas comparações com o Gobert. Mas aí eu peguei comparações com a carreira do Gobert aí, né? Que já tá um tempinho na NBA e que tem, por exemplo, o Gobert não tem mais pontos que o Ibanyama, por exemplo. O career high do Gobert é 35 pontos, do Ibanyama já é 38. Ele vence em rebotes, porque o Gobert em 2021 pegou 28 rebotes, o Ibanyama só tem 20 por enquanto, mas nunca deu mais assistências, por exemplo. O career high do Gobert em assistências é 8, enquanto o do Ibanyama já é 10, né? Já fez um triple-double, inclusive. Steals do Gobert é 5, do Ibanyama já é 6, e blocks do Gobert é 9, o que já é bastante expressivo, mas do Ibanyama já é 10. Então, assim, é complicado de fazer qualquer comparação, né? A gente tá falando de um jogador multi-recompensado pela defesa que faz dentro da NBA, e foi ultrapassado em praticamente já todos esses fundamentos que dizem um pouco a respeito à defesa, com exceção de rebotes, mas é óbvio que se tornou uma questão de tempo do que vai acontecer com relação a isso, porque é assustador, né, Drica? Te assusta, de certa forma? Assusta, né? Assu- O Lucas deve ficar nas nuvens quando a gente fala isso, né? Assusta, porque tá lá e não tá pra cá. Eu acho que esses números que você trouxe, eles são claramente, por mais que a pessoa não tenha assistido o Gobert, não assista o Gobert, não assista o Embiid, eu acho que fica muito evidente, porque a gente sabe de quantas e quantas vezes, e toda a temporada, Gobert brigando pelo prêmio de defensor do ano, enfim, fazendo o que ele faz de melhor. E aí a gente vê um jovem que acabou de completar 20 anos, acabou de completar 20 anos, está aí é o quê? A temporada começou em outubro, 5, 6 meses na NBA, e já tem esses números, e para além dos números, eu acho, né? Para além dos números de toco, enfim, de bloqueio e tudo mais, ele se posiciona muito bem defensivamente. É o que o Lucas estava falando, né? Ele evolui e ele aprende, absorve o movimento, que o movimento não foi correto, que enfim prejudicou, que deixou um buraco na quadra, enfim. E no próximo jogo ele corrige isso e evolui, e por isso que, como você falou, ele está tão próximo, estaria, né, se a NBA não fosse bastante patriota e, como você disse, sem culhões, de um prêmio de defensor do ano. Então, assim, eu acho que assusta pelos números, assusta por ele ter chegado ontem praticamente na NBA, e pelo teto que ele tem para melhorar ainda, estando em uma franquia que tem essa cultura de desenvolver jogadores. Então, azar de nós que teremos que lidar com encontrar maneiras para conseguir defendê-lo e conseguir passar por isso que ele se coloca como ele se coloca como defensor. Então eu acho que para quem tá no Spurs aí, muito bem, obrigado, e a gente vai ter que aprender. Aprende-se, mas é complicado, né? Você vê um cara de 2,24 m com essa versatilidade.
porque é o que a gente acabou de falar, ele não é só um cara de 2,24 que vai ficar fixo no garrafão, não, ele tem um arsenal incrível em todos os lados da quadra, em todos os movimentos, em todos os fundamentos, e aí como você se prepara para isso? Se o Spurs tivesse aí 2, 3 jogadores, e eu não tô nem falando de jogadores no nível dele, mas jogadores que pudessem auxiliá-lo de uma maneira mais efetiva, aí seria um grande problema. E aí a gente pode ter isso sendo construído a partir dele, né? Daqui a pouquinho agora a gente vai falar a respeito, né, de como está o Spurs nessa temporada, mas a gente já projeta uma boa escolha para o Spurs no próximo draft. E aí é começar a construir esse time, como a gente sempre fala aqui. Times que se mantêm no topo há muito tempo, como o Warriors, como o Celtics, são times construídos via draft. Quando você tem essa figura do Embiid e você tem aí a possibilidade de ir atrás de mais um ou dois jogadores para começar a construir isso, esse núcleo e esse poderio a partir de um núcleo jovem, complicado para quem não tem, né? A Agatha tem pique para dar, vai vender aí, ela não tá tão preocupada, mas quem não tem vai começar a voltar os seus olhos, sim, para quem pode vir, porque os olhos já estão no Embanyama. Falando em pique, eu queria puxar esse assunto mesmo, antes da gente falar da situação do Spurs, enfim, o que o futuro aguarda para o time como um todo, né? Não só para o jogador Embanyama. No começo do ano a gente sempre faz um episódio de palpites, né? E óbvio que existia o palpite de Rook of the Year. E eu, como uma boa amante do bom basquete, votei um Embanyama, né? Eu confiava que, enfim, o francês faria o que faria. Foi no voto seguro, né? Foi no voto seguro. Fui no seguro. Apesar de, enfim, existirem muitos pontos positivos a favor do Chet. Acho que no início da temporada muito mais do que agora, né? Agora o abismo já é bastante grande. Mas houve um momento ali, ali na casa dos 20 jogos, do 20º jogo, em que existia uma discussão certa sobre se seria Chet ou se seria o Embanyama. O Chet chegou até a liderar o Rookie Ladder por um tempo, mas ontem a gente teve mais um confronto, né? Ainda vai ter mais um, se não me engano, pro final da temporada. Estamos na mesma conferência, então os fãs de basquete, como todos, devem estar felizes, porque a gente vai ver muitos jogos de Chet e de Wembanyama, apesar de, para mim, a diferença já ser bem grande. O Chet jogou bem ontem, não jogou mal, especialmente no primeiro tempo o Chet estava bem. Mas o Wembanyama terminou a partida com 25 pontos, 10 rebotes, 5 assistências, 5 blocos e mais de 5 bolas de 3 arremessadas e acertadas, né? Isso foi apenas a primeira vez que aconteceu. E em falar do Wembanyama hoje no Spurs, o que ele representa, ele é o quarto jogador com mais minutos, né? Ele estava jogando um pouco menos nesse final de temporada, está sendo utilizado na rotação, mas não chega a 30, né? São 28 minutos, quarto jogador, mas é o primeiro jogador em pontos, o primeiro em rebotes, o quarto em assistências e, como eu falei, em bloqueios na NBA. Não tem pra ninguém, né? Chet é o segundo, inclusive. Lucas, eu sei, é óbvio que você votaria no Wembanyama para Roy, mas existe alguém da classe, além do Wembanyama, que você gosta, que te agrada? O Chet não é da classe, né? Ainda acho, inclusive, que ele não é nem o melhor da classe dele, porque Paulo Banchero já é muito estrela, né? Vai levar o time também aí para uns playoffs diretos, se tudo der certo. Mas dessa galera que tá estreando agora, quem te agrada? Eu, obviamente, votaria no Embi, mas eu acho que existiu um momento em que o Chet estava melhor mesmo, não só liderando a corrida do novato da NBA oficial, né, da corrida oficial, mas acho que era um voto justo. Mas como você falou, eu acho que agora o Embi tá consolidado nessa posição. Cara, apesar da desgraça que é o Pistons, eu gosto bastante do Alzar Thompson. Eu acho ele um jogador muito completo, muito versátil, muito bom defensor. Inclusive, tem um rumor muito grande de que, caso o San Antonio Spurs não ficasse com a primeira escolha, o Greg Popovich gostaria de selecionar um dos gêmeos na posição, mesmo se fosse na posição 2. E eu imagino que seja o Alzar, porque é um jogador que, enfim, tem tudo a ver com o que ele gosta num jogador, né? Um cara que vem de uma família estruturada, fala bem, todas essas pieguices que o Pop gosta um pouquinho, e é tudo que ele gosta num ala, né? Principalmente a ética de trabalho e o poder defensivo. Eu acho que, tirando o Embi e não contando o Chet,
o Alzar é meu novato preferido da classe. Os dois, inclusive, o Alzar e o Wayman, né? Os irmãos aí do Pistons e do Rockets estão lá no finalzinho da lista, né? A lista que saiu atualizada anteontem, dos rookies, né? Eles estão lá no finalzinho. E o seu o seu segundo colocado, aliás, terceiro, né? Que o segundo seria o Chet, mas em um mundo que não existisse nem Chet, nem o Embi, Agatha, quem você acha que vem se destacando aí? O Brandon Miller ou não? Eu acho que hoje o top 3 fechou. Tá ok pra Brandon você. Miller em Você terceiro assina lugar, embaixo, assim. assina embaixo. Sim, é numa franquia que é bastante desorganizada. Há muito que se falar sobre também os jogadores que aceitam e veneram por ali, né? Mas apesar de não ter suas peças completas, o Brandon Miller tá conseguindo tirar um suco legal ali no Hornets, né? Foi a segunda pick desse ano e quando foi selecionado, muito se falava sobre a ousadia que teve, né, o Charlotte Hornets em pegar o Brandon Miller e não Scoot Henderson, o que para mim se provou uma excelente escolha. Longe de mim também falar que Scoot Henderson não vai ser o jogador que esperávamos dele, mas de fato não começou impressionando muito, até porque o Portland Trail Blazers tem feito péssimas escolhas de rotação, deixa jogadores mais velhos aí comandar o time quando não há a menor necessidade de fazer isso. Então, o Scoot também foi um pouco prejudicado por essa mentalidade da franquia no momento. Mas Brandon Miller, sim. E me agrada muito Jaime Jaquez Jr., né? JJJ do Miami Heat, que, enfim, com certeza vai para os playoffs e vai saber também o que o homem é capaz de fazer nos playoffs, mais experiente, né? E talvez o melhor steal aí desse draft, né? Jogadores que estavam ali mais para baixo, posição número 18 de draft, e hoje se encontra no quinto lugar. Mas, para mim, o top 3 tá bem fechado, Drica. Deus me livre esse Miami Heat nos playoffs, tá? Não vai fazer nada. Vamos fechar assim. Não vai fazer nada que eu sou uma pessoa traumatizada. Isso eu deixo uma dificuldade para você no Oeste, né? O Oeste já tá... O Velho Oeste, como sempre, né? Mas vamos falar de Spurs? Vamos falar do fundo da tabela, do fundo do poço. Tem que descer ali a página. Não zoa né? muito, hein? Não, hoje eu acho que você não pode zoar muito, querida. Não vá com esse discursinho de fundo do poço hoje, não. Às vezes, Drica, você vai lá procurar o Spurs, tem que fechar uma aba de anúncio, né? Fica ali embaixo, não aparece. Não é zoeira, é verdade. Acontece. Mas tudo bem, eu acho que quando você tá nessa situação, mas fazendo escolhas como é de Wembanyama, é sentar e esperar e aproveitar enquanto não chega. Coisa que eu fiz, então assim, não passei nervoso. Acho que vocês não devem passar também, mas hoje o Spurs está numa situação triste, né? Até ontem 11 de 48, hoje 12 48. É o último da Conferência Oeste, terceiro pior time da liga, à frente apenas do Detroit Pistons e do Washington Wizards, né? Que não deveria estar assim, mas enfim. A gente sabe que não houve exatamente uma grande reconstrução, que houve uma grande reconstrução no Spurs. E aí o resultado foi esse, né? De fato o Spurs foi pro all-in e deu muito certo, né? Podia ter dado errado, incrivelmente errado, mas deu certo e isso que importa. E, enfim, o Wembanyama será mentorado por Greg Popovich e afim. E aí, enfim, abre ainda possibilidades da gente falar de uma nova boa escolha do draft, né? Pode ser que pegue de novo vai saber, né? Queria ouvir de você, Lucas, esse draft agora, ele é um pouco menos badalado, né? Se fala mais até do próximo do que desse. Mas dá pra tirar um suco legal por ali, né? Dá, principalmente porque o Spurs pode ter duas escolhas muito boas, né? Porque o Spurs tem a escolha protegida do Raptors top 6, e nesse momento o Raptors é a 7ª pior equipe da NBA. Então, com muita sorte, o Spurs poderia, por exemplo, ficar com a escolha 1, 2, 3 ou 4, mais a 7, o que não seria nada mal, né? Tem vários jogadores interessantes que teriam um encaixe legal com o Embi, e é muito importante para o Spurs acertar essas escolhas, porque eu acho que assim, esse passo além é o que a gente como torcedor mais critica na franquia, né?
que é uma franquia que ficou conhecida também por uma certa morosidade, né? Isso até foi tema da entrevista do Pop ao L'Equipe, em que ele foi perguntado sobre isso, e ele riu, falando que realmente na época do Duncan Parker e Ginóbili, eles eram preguiçosos na franquia porque o projeto estava em piloto automático. Agora não é mais assim, né? Então, para citar alguns exemplos, o Spurs pediu aquela Disabled Player Exception, né, que é uma vaga extra no elenco caso algum jogador esteja fora na temporada, por causa do Charles Bassey, um pivô reserva que está fora da temporada por causa de uma lesão. E a NBA autorizou o Spurs a contratar um jogador no dia 12 de janeiro. Até agora o Spurs não contratou esse jogador extra, a vaga segue aberta. A mesma coisa, o Marcus Morris, né, veio para o Spurs numa troca lá na trade deadline e só foi dispensado hoje. Então, até para esses movimentos mais simples, parece que a franquia é um pouco mais devagar do que a gente espera. E muitos torcedores, inclusive eu, gostariam de movimentos mais agressivos já na off-season passada, depois do draft do Wemby, porque o time é basicamente do ano passado mais o Wemby, e o time do ano passado era terrível, e o time desse ano continua sendo terrível, né? Você olha para o elenco, tem poucos jogadores ali que você considera que podem estar num time vencedor ao lado do Wemby. Pouquíssimos, talvez só um, para ser muito mal-humorado. Então, acertar nessas escolhas de draft, seja draftando bons jogadores com bom encaixe com o Wemby, ou as envolvendo em negociações para fortalecer esse time, eu acho que são passos fundamentais para que o Spurs volte a ter um time bom o mais rápido possível, porque o Wemby já fala desde antes mesmo da loteria do draft que ele é contra o tanque, já andou dando uns recadinhos aqui e ali lá no All-Star Weekend que perder é chato, que ganhar é divertido. Então, também a gente não quer incomodar o nosso querido gravetinho do amor, né? Gravetinho do amor. Maravilhoso. Ô, Drica, eu queria falar que eu entrei aqui no Tankatum e fiz uma simulação aí do próximo draft, né? O Spurs e Oklahoma hoje com Meu Deus. 2 picks cada um na loteria. Se o Oklahoma vai usar essas picks e vai passar, já é outra história. Mas, nessa simulação que eu fiz, Lucas, o Spurs subiu e ficou em primeiro e também ficou em, sétimo. E aí, essa é a questão que eu queria te perguntar. Hoje, é lógico que existem muitos buracos, né, dentro desse time. Mas eu diria que a grande cratera, o fundo do poço, se encontra na posição de armador, né? Um jogador que possa mudar o jogo e, enfim, entregar a bola da mão do Wembanyama, tornar esse time um sistema de fato. Muito se fala do Alexandre Sarr na primeira posição. E, enfim, é um jogador que é um power forward, um center. Mas também muito se fala no Topic, né? Nikola Topic, mais um pra gente confundir. Já tem o Jovic, o Jokic, agora vai ter o Topic, todos Nikola. E um armador que tá aí nesse top 3. Você acha que Spurs deixaria de draftar o Sarr para draftar o Topic na primeira pick, caso pegasse essa pick? Eu acho que o Spurs já mudou, já deveria mudar a mentalidade em relação ao draft, né? Até a temporada passada era o melhor talento disponível, agora a gente já tem o nosso cara, né, para o futuro, o building block, e agora tem sim que pensar em fit com ele. A questão do Sarr é o quanto você acredita que você pode desenvolver o arremesso dele, né? Que hoje ele não é um bom arremessador, mas quem o analisa diz que há potencial ali. Vocês, né, Agatha, roubaram o nosso treinador de arremesso, então existe essa questão. O Spurs seria capaz de desenvolver o arremesso do Sarr? Essa é uma questão que a própria franquia tem que se fazer. Se não, eu acho que é o caso sim de deixá-lo passar. Quem sabe até fazer como o Celtics da Drica fez, né, uma trade down para alguém que esteja disposto a subir para a escolha 1 para selecionar o Sarr, e ali você faz alguma coisa numa escolha mais baixa, buscando ali um armador, um ala, alguém capaz de, como a Agatha falou, organizar o time. Então acho que essa é a grande questão. Mas sim, sem dúvida, o Spurs tem que pensar em selecionar alguém que faça sentido ao lado do Wemby. Mas te agrada, Lucas, a imagem das Torres Gêmeas 2.0? Seria legal. Eu acho que seria legal. O Sarr é um cara que tem a versatilidade, né? A mobilidade também como pontos fortes. Ele tá longe de ser tão versátil quanto o Wemby, mas acho que o grande desempate, se ele é sim ou não um prospecto interessante para o Spurs, é a questão do arremesso mesmo. Se ele nem precisa, obviamente, ele não precisa ser o Stephen Curry, né? Ele precisa ser o cara que
se tiver no perímetro e receber uma bola livre e equilibrado, vai matar a bola. Nesse caso, eu acho que seria bacana, sim. E Lucas, você estava falando, né, sobre agora o Spurs mudar a sua visão de draft. Como a Agatha falou, ninguém imaginava, enfim, todo mundo sabia que a primeira escolha para quem quer que fosse seria o Embanyama, independentemente se a equipe estivesse procurando fit ou um talento, seria ele. Era impensável alguém deixar passar o Embanyama na primeira escolha. E a partir de agora, Spurs já tem o Embanyama, tem que pensar, né, nesse entorno. Quanto tempo você acha que o Spurs vai demorar, levando em consideração essa projeção aí que a Agatha fez, inclusive dessas duas escolhas, de escolhas futuras que vocês têm e do que vocês podem evoluir? Quanto tempo você acha que vai demorar para que o Spurs deixe de estar nesse fundo do poço, como disse a Agatha, para brincar um pouco mais, para dar um pouco mais de alegria para o Embanyama, para que ele não tenha que dar indiretas em entrevistas sobre o tank? Essa é uma boa pergunta também, porque também depende de o quanto a franquia vai se adaptar à realidade e deixar de ser morosa, né? Eu acho impensável o Spurs voltar para a próxima temporada com um elenco parecido com o dessa temporada, em que você olha para aquilo e fala, meu Deus do céu, né? Aquele meme, como eu vim parar aqui, eu só tenho 5 anos. Eu acho que vai demorar um pouquinho. Eu acho que, assim, um cenário muito otimista para a temporada que vem é uma briga ali por play-in, ali, 19ª colocação. Até porque a Conferência Oeste, como a Agatha falou, é uma loucura, né? Mas eu acho que vai demorar um pouquinho, sim. Eu acho que, sei lá, pensando num cenário muito otimista, uns 2 ou 3 anos pro Spurs voltar a ter um time que você fala, putz, esse time pode, se tudo der certo, esse time pode brigar por um mano de quadra. A não ser que o Spurs surpreenda a todos e faça uma off-season movimentadíssima, o que pra mim seria uma grande surpresa. Mas em algum momento isso vai ser preciso, porque o Spurs, se a escolha de Toronto não vier nessa temporada, o Spurs pode ter 5 escolhas de primeira rodada no draft de 2015. E é meio impensável você pensar em sair de um draft com 5 jogadores, né? Então, em algum momento, alguma movimentação vai ter que ser feita. Então, a gente espera que o Spurs acerte nessas movimentações. Falando nisso, Lucas, me lembrou o grande burburinho da semana, né? Aceitarias Trae Young no Spurs? Aceitarias? Olha, essa é uma pergunta que gera debate, viu? Já faz umas 4 semanas que no nosso grupo de assinantes esse é o assunto. O Trae Young riu quando perguntaram do Embanyama, ele quer vir. Aí tem a tropa do Calvo, tem a tropa anti-calvista e assim por diante. Eu não sou o maior fã de Trae Young que eu conheço. E eu, sinceramente, acho que nós assaltamos o Atlanta com a troca do DeJounte Murray, né? Eles mandaram pra gente 2 escolhas de draft desprotegidas, mais uma pick swap desprotegida. E escolhas de primeira rodada desprotegidas hoje em dia são muito raras, né? Eu não seria a favor de devolver o pacote, devolver tudo pra eles. Eu acho que essas escolhas são mais valiosas que o Trae Young. Claro que, né, quem tá ouvindo pode falar, pô, o time do cara ganhou 12 jogos, ele tá negando o Trae Young. Obviamente ele chegaria automaticamente como a dupla do Embiid, titular absoluto, estrela, uma das caras da franquia e tal. Mas eu tenho dúvidas sobre a viabilidade dele a longo prazo, porque ele é um defensor muito ruim, né? Ele tem tudo que torna um defensor ruim. Ele não tem tamanho, ele não tem a qualidade técnica de um defensor, né? Ele não tem o instinto, o cacoete, e ele simplesmente não se esforça, né? Ele tem aquela mentalidade, eu sou muito bom para marcar, que me irrita um pouco. Então eu não sou o maior fã dele. Pelo preço certo eu faria, mas eu acho que o preço certo que eu tenho na minha cabeça é menor do que do que pode ser o valor dele, entendem? Até porque se você vende, né, DeJounte Murray por aquilo, receber Trae Young por menos do que aquilo é talvez dizer que Trae Young vale menos do que hoje em dia. Não acho. Também acredito nesses grandes problemas defensivos do Trae Young, mas eu acho que com um bom puxão de orelha ali, uma conversinha, ele é capaz de evoluir. Já vimos outros jogadores evoluírem nesse ponto. Mas é isso, né? Também tem outra questão, né? Aceitar Trae Young é aceitar aí 40 milhões e mais de salário, né? Não é todo mundo que tá disposto. Uma mulher otimista, né? Que acredita no potencial defensivo de Trae Young. Mas indo por esse lado, Lucas, né? Do que o Spurs poderia oferecer, estaria disposto a oferecer,
E pensando em jogadores que a gente vê sempre, né, rolando aí boatos de que podem ser trocados, enfim, de que estarão livres, inclusive, no mercado na próxima off-season, você consegue imaginar 2 ou 3 peças que já estão na NBA que poderiam desembarcar em San Antonio para ajudar nesse desenvolvimento desse time? Realista, né? Sendo realista. Não vem justo. querer Derrick White de volta, porque não vai ter. Não. Eu queria, mas eu imagino Não. que não seja realista. Eu acho que um cara que seria muito bacana em San Antonio é o Malcolm Brogdon. Eu acho que ele também tem mercado em contenders, mas enfim, não foi trocado agora. E é um cara que tanto, acho que a questão do vestiário, questão cultural, e também o fit com o Ibaniama a curto prazo, acho que seria um cara muito bacana. E eu acho que também que Orlando talvez seja um time que esteja à beira de fazer uma troca, porque tem muita gente jovem ali. Talvez eles estejam procurando um cara um pouco mais estabelecido. Eles têm muita gente para as posições baixas e pouca gente para as posições altas. Então, talvez o Fultz teria que ser uma sign and trade, né? Porque ele é um agente livre. Poderia ser um cara que talvez, né, naquela questão do redraft em San Antonio, né, ali chegando um pouco mais fora dos holofotes, com pouca responsabilidade, poderia ser um cara que ajudaria. Claro que não existe mais a expectativa dele ser o armador geracional que um dia existiu, mas acho que ele é um cara que poderia ajudar. Então, acho que essas são dois alvos realistas justos, vai. Honesto, né, Agatha? Ele trabalhou dentro da realidade. É preciso, né, Drica? Já basta você aqui. Eu tô trabalhando. No mundo das ideias. Tô muito bem. A minha realidade tá muito bem, obrigada, querida. Eu não tenho nada do que reclamar. Tá ótimo assim. Posso fazer uma pergunta pra vocês que é muito feita também no nosso grupo Diga. de assinantes? Se vocês fossem San Antonio, vocês dariam uma chance pro Killian Hayes, que tá livre no mercado? Olha, eu gostava dele no draft, eu achava que fazia sentido, mas ele teve uma lesão complicada, né? E, enfim, desde que ele entrou, não foi tudo que se esperava dele. Acho que o que dá pra gente esperar, talvez, é que ele tenha uma conexão de pátria, né? Com o Mbanyama, conversem bastante em francês ali, se tornem melhores amigos e talvez melhor. Eu acho que dispensar uma 7ª escolha de draft assim, só largar é muito raro de se ver. Ou algo está muito errado, ou de fato não existe possibilidade do time evoluir esse jogador, porque a franquia é completamente desorganizada ali. Eu daria, sinceramente, tá de graça praticamente, né? Eu acho que também vou na mesma da Agatha. Justamente por isso, porque não seria uma questão que eu teria uma oneração, não sei nem se essa palavra existe, não oneraria demais o trabalho do Spurs. Então, assim, o cara chegou cotado para ser um bom jogador, por que não dar uma segunda oportunidade? Obviamente, né? Talvez tenha aí alguma coisa que a gente não sabe nessa questão pós-lesão dele. Aí teria que avaliar de maneira mais delicada essa questão da saúde dele, mas não sendo algo impeditivo, por que não, né? O Lonzo Ball tá aí que a gente não sabe nem se vai conseguir jogar e ainda tá aí, né? Então, por que não dar uma chance para ele? Eu acho que poderia acontecer. Concordo, também sou Killianista. Aí, ó. Bora, então é isso. Bora mandar DM aí pro pessoal. Falar pra Manda um zap lá. Acorda pop. Lucas, você tem mais algum ponto que você acha importante de ser tocado no tocante ao NBA Spurs? Uma vez que, enfim, vocês têm um podcast só para falar de San Antonio Spurs. Eu acredito que essa temporada tenha sido um grande desafio, né? Continuar otimista de alguma forma com o restante do time. Mas eu, por exemplo, não me imagino fazendo aí podcast só do Thunder, porque eu acho que eu agarraria um certo ódio de Sim, falar dos meus isso. jogadores. Acontece, né? Igual um cantor que canta muitas vezes a mesma música. Mas admira que também vocês têm história, né? Dá pra ficar falando de um monte de coisa. Eu não ia ter nem muito passado pra recontar. Mas desse time aí, se você quiser fazer mais um adendo, você faz. Mas a última pergunta que eu tenho pra te fazer. Desse time aí, se você tivesse que mandar 2 embora, de jogadores assim, só apenas 2, assim. Ele já tá com a lista pronta Primeiro ali. lugar, mas dos que jogam, obviamente, né? Daqueles que tem aí pelo menos uns 15 minutinhos de quadra.
Quem você mandaria embora? Se você quiser, eu mando 12, mas já que são 2, eu mandaria o Malaki Branham, armador reserva, e essa pode ser uma escolha surpreendente para quem não acompanha muito o Spurs, mas eu mandaria o Zach Collins também, que ele tá fazendo uma temporada absolutamente terrível. Recentemente, eu não sei se vocês viram, mas um torcedor gringo fez uma montagem dele arrumando o cabelo no meio de jogadas, e é uma das coisas mais irritantes que eu já vi na minha vida. Então fui de Malaki Branham e Zach Collins. Lembrando que ele teria mais 10 pra mandar embora, hein? Se assim fosse possível, se assim o poder fosse dado a ele. Fica aí no imaginário. Quando a Agatha falou se eu tenho mais algum ponto pra falar sobre o Spurs que não seja o Wemby, a minha resposta seria não, o Wemby é a única coisa relevante que existe hoje. O resto a gente pode pular tranquilamente. O resto a gente pode se desfazer e reconstruir, é isso. Exatamente. Ótimo. Lucas, deixa de novo aí a arroba dos meninos, arroba do podcast, tanto no Twitter como no Instagram, como vocês estão nas redes, enfim. Faz novamente aí o teu jabá para relembrar a galera que não seguiu lá no começo, que esperou para ver se você realmente ia ser muito crítico e agora vai atrás. Então relembra aí pra galera, para todo mundo acompanhar o trabalho de vocês e se antecipar. Porque assim, agora tá todo mundo falando mal do Spurs, inclusive a Agatha que perdeu ontem tá falando em fundo do poço. Aí daqui a pouquinho o Spurs volta a ser lá o que era na era do Big Three, aí vai todo mundo querer correr atrás, então já se antecipem, vai lá. É aquele meme do Bart e do Homer, né? Fundo do poço até agora, Agatha. Ainda pode piorar, mas... muito obrigado a vocês pelo espaço. Sou muito fã do trabalho de vocês. E ter esse espaço aqui para falar da cultura pop é realmente uma grande honra. A gente está no Cultura Pop Pod, tanto na Twitch, quanto no Twitter, quanto no TikTok, quanto no Instagram. Quem quiser acompanhar um pouco uma temporada absolutamente desastrosa, só dá uma moral pra gente, que estaremos juntos. Agatha, lembrou de mais algum recado paroquial? Você que hoje veio com a lista? Eu vim, você viu, mas não, eu estou me guardando. Você sabe que chega essa época do ano, eu me guardo para 2 coisas, né? Na verdade, 3, Dricas. Eu me guardando para 3 coisas. O meu aniversário, que é no final do mês, o March Madness, que é também em março, obviamente, e o começo dos playoffs, né? Então, me verão mais amena por aqui. Mas quando a gente volta nos playoffs, que aí tem episódio diário, galera enjoa da nossa voz, né? Enjoa que é da isso, nossa de jeito voz. nenhum. Já ansioso pra maratona NBA das Minas. Já começa Será convocado, Lucas, vai fazer parte. Exatamente. Eu acho que o Spurs não vai fazer parte dos playoffs, não sei. Não, mas tudo bem, eu te chamo. Mas você vai. Eu te chamo pra gente falar do título do Celtics. Aliás, pra quem você vai torcer? Na trajetória até o título do Celtics. Bom, eu gosto bastante do Pacers, é um time que eu acompanho bastante, embora eu não acho que tenha chance de ser campeão, mas eu vou estar na torcida. Também é bacana ver os times que não fizeram corridas muito profundas nos playoffs nos últimos anos, como Wolves, Thunder e Cavs, mas eu também não ficaria triste em ver meu amado Derek White levantando o troféu no fim da temporada. Eu já tava quase desconvidando ele nos nossos episódios diários, já falar não, que tá aí falando até de Cavs, e não tinha citado o Celtics, ver se tem cabimento um negócio desse. Mas agora que ele falou do careca mais bonito da NBA, agora tá tudo certo, né? Maravilhoso. Inclusive, não me canso de agradecer a vocês, torcedores do Spurs, ao Spurs, por esse presente que nos foi dado. Inclusive, preciso agradecer também o pessoal de Milwaukee que nos mandou de bandeja Drew Holiday. Obrigada a todos vocês. Lá em junho e julho eu faço um agradecimento a todos vocês depois do 18º título do Celtics. Lucas, te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente. Trabalho incrível de vocês. Teu trabalho, pessoalmente, eu já acompanho há muito tempo, né? Jornalista sempre busca referência e você, sem sombra de dúvidas, é uma das minhas. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente e as portas do NBA das Minas estão sempre abertas para vocês. Que é isso, fico muito feliz de ouvir essas palavras. Também sempre estou acompanhando o trabalho de vocês mandam muito mesmo. E, como eu falei, já estou ansioso para a maratona dos playoffs. Estarei vendo apenas como espectador, sem coração envolvido. O que é bom demais, fala sério, é gostoso demais. Fogo no paz. A Agatha só fala isso porque ultimamente ela não estava visitando os playoffs, eu quero ver ela falar isso agora. Que eu fico nervosa só de pensar, mas nem vamos falar nesse assunto porque minha mão já suou. Vamos deixar pro momento em que acontecer, né? Tudo bem, tá certo. A gente tem mais um mês e meio aí pra se preparar psicologicamente.
Exato. Apesar da derrota de ontem, não tem como eu ficar triste com o episódio semanal incrível desse. Se te serve de E- consolo, amiga, se te serve de consolo, a NBA acabou de zicar o Celtics, amanhã provavelmente eu estarei chorando as pitangas da derrota do Celtics depois de 9 vitórias consecutivas. Vai dar tudo certo pra gente, Trica. Se tudo Vai der dar. muito certo, estaremos juntas encontrando nossos times na final. Se Mas tiver uma vamos- final da NBA ou KC Celtics, eu não sei se o Twitter está preparado. E se a nossa amizade Né? está forte o suficiente pra Não tenho sobreviver. certeza, viu? Não Tem que ter tenho. live. Vocês duas assistindo juntas em algum lugar. Olha aí, marcas, oportunidade. Eu não sei, eu acho que. Não sei. Deixam a ambulância do SAMU na porta e tá tudo bem. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Um beijo, pessoal. Até semana que vem. Um beijo.